Olá, meus amores, boa tarde. Eu sou a professora Micaele Soares e hoje eu vou ministrar para vocês de ciências sobre as células, ok? Primeiramente, eu vou passar para vocês um vídeo no YouTube falando um pouquinho sobre o surgimento e o descobrimento das células, ok? Em seguida, eu vou passar um slide para que eu possa explicar mais detalhadamente, tudo bem? Vamos lá, só um minuto. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando das células. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de cella, que significa câmara em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós, seres humanos, temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Uau! São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10.000 células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas são divididas em cerca de 130 tipos. Cada um desses tipos de célula executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Agora, vou comer alguma coisa. São muitas células para nutrir. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Muito legal esse vídeo, né, pessoal? Eu coloquei ele para que não ficasse uma coisa muito extensa. Eu achei ele muito interessante. Ele explica de uma forma bem legal como foi que surgiu, né? Como foi que foi descoberto as células. Lembrando, pessoal, que a célula ela pode ser unicelular, apenas uma célula, ou pluricelular, que é o caso de nós seres humanos, né? Como foi falado no vídeo. Outra coisa importante para vocês saber é que a ciência que estuda a célula é conhecida como citologia ou biologia celular. Lembrando que todos os seres vivos possuem células, com exceção dos vírus. Alguns cientistas consideram que os vírus são seres vivos, por isso, outras pessoas consideram que não são, pela ausência de células. E aí, como todo ser vivo possui célula e os vírus não possuem, algumas pessoas acabam não considerando eles como seres vivos. Agora, pessoal, como eu havia falado, eu vou passar o slide para vocês, que é para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o assunto, ok? Vamos lá. Células, prof. Micaele Soares. O que são células, pessoal? Como o garoto fala no vídeo, células são pequenas estruturas funcionais de todos os seres vivos, com exceção dos vírus, que foi o que eu acabei de falar. As células se classificam basicamente em dois grandes grupos, que são procariontes e eucariontes. As células procariontes, pessoal,
Elas podem ser encontradas tanto nas bactérias como arqueobactérias. Elas são consideradas células mais simples. Por quê, Micaele? Porque elas não possuem núcleo, há a presença de pequenas moléculas de DNA no citoplasma, que são considerados plasmídeos, não possuem organelas, não possuem citoesqueleto. Elas possuem ribossomos, cápsula, parede celular, flagelo, nucleóide, que é o DNA, é o material genético, e membrana plasmática. Como vocês podem ver, essa imagem aqui dessa célulazinha mais comprida é a célula procarionte. Já a célula eucarionte, ela é bem mais complexa. Ela é também chamada de eucariota, acredito que você já deve ter ouvido falar em algum lugar. Elas apresentam um núcleo delimitado pelo envoltório nuclear. Isso protege as moléculas de DNA existentes nessa região, né? Enquanto a procarionte não possui núcleo, a eucarionte já possui o núcleo, que é o que protege o DNA existente nessa região. No interior do citoplasma estão várias organelas com retículo endoplasmático, como vocês podem observar nessa figura. E também há o retículo endoplasmático, complexo Golgiense, lisossomos, todas essas organelas que não tem nas procariontes. Também mitocôndrias, peroxissomos, centríolos e cloroplastos, a presença do citoesqueleto. E também ela pratica processo de endocitose e exocitose. Lembrando que os ribossomos, como eu falei, eles são encontrados tanto nas células procariontes como nas células eucariontes. E a célula eucarionte, ela realiza dois grandes e importantes processos para a célula, né, para a divisão celular, que são mitose e meiose. A diferença entre essas duas células é exatamente isso que eu falei, né? A presença de algumas organelas em uma, a ausência de outras, a ausência de núcleo, a ausência de citoesqueleto, enfim. Tipos de célula. Eu coloquei essa imagem, pessoal, para que vocês possam observar cuidadosamente a diferença entre cada célula. Como vocês podem ver, a célula eucarionte ela é muito mais complexa. Ela possui complexo Golgiense, retículo endoplasmático, mitocôndria, lisossomo. E já a célula procarionte, não. A célula procarionte possui, além do seu ribossomo, de sua parede celular, seu DNA, sua membrana plasmática, o citoplasma, uma cápsula que não há na célula eucarionte. A única coisa que ela tem a mais do que a célula eucarionte. Como vocês podem ver, devido à ausência do núcleo na célula procarionte, o material genético, o DNA, ele fica espalhado no meio da célula, como vocês podem observar nitidamente aí na imagem. Já a membrana plasmática, que envolve tanto a célula eucarionte como a célula procarionte, ela como se fosse uma cápsula também, né? Como se fosse aquela camada que protege a célula eucarionte. A célula procarionte, ela possui a cápsula e depois a membrana plasmática. Já a célula eucarionte, não. A célula eucarionte não possui cápsula. Então, a primeira camada dela é a camada de membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ou membrana celular, ou plameloma, é um envoltório fino e poroso, microscópico, que reveste as células, né? Tanto a procarionte como a eucarionte, como vocês observam na foto. Ela é uma estrutura semipermeável e é responsável pelo transporte e seleção de substâncias que entram e saem das células. Então, pessoal, eu imagino que vocês tenham entendido a diferença entre esses dois tipos de célula. Muito obrigada pela atenção. Então, meus amores, o que eu tinha para falar para vocês sobre células foi exatamente isso.
Espero que vocês tenham entendido mais. É muito simples, pessoal. Eu vou deixar essa aula disponibilizada, esse slide, para que vocês possam dar uma revisada. Eu coloquei tudo bem resumido, para não ficar aquela muita informação, para que vocês não possam se perder. Qualquer coisa vocês podem estar procurando aí também na internet. Acredito que todo mundo tem acesso à internet. Então, procurem mapas mentais, que são muito importantes, porque o mapa mental, gente, a, ele fixa mais as coisas na nossa cabeça, devido ao fato deles ser mais coloridos e mais resumidos. Por isso que eu fiz esse slide resumido, com a intenção de realmente deixar ele fixado na memória de vocês, tá bom? Então, podem continuar olhando o slide que vocês vão conseguir entender. Muito obrigada, meus amores. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado e uma boa tarde a todos. Até a próxima.